Senhor Ministro da Defesa Nacional, Senhor Ministro do Mar, Senhor Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Senhor Presidente da Academia, Senhor Conselheiro de Estado, Professor Adriano Moreira, Senhor Chanceler das Antigas Ordens Militares, Dr. Jaime Gama, Senhores Membros do Conselho Académico, Senhoras e Senhores Presidentes de Academias e demais instituições congêneres, Senhores Antigos Chefes de Estado-Maior da Armada e Presidentes da Academia, Senhores Almirantes, Senhores Membros da Academia da Marinha e distintos convidados, jovens cadetes, Excelências. A menos de 2 anos de distância da sessão em que o Presidente da República assumiu a simbólica presidência de honra desta Academia e pôde recordar e desenvolver perante Vossas Excelências a estratégia portuguesa para o mar, componente decisiva da nossa política externa e de defesa nacional, mas também prioridade que atravessa toda a nossa afirmação política interna. A razão que aqui hoje nos congrega é outra, sendo substancialmente a mesma. Evocar, louvar, agradecer e mais ainda agraciar a Academia da Marinha pelo seu meio século de história. Evocar que as pátrias se não fazem sem memória. Louvar que as obras meritórias devem ser sempre encarecidas e apresentadas como exemplos de conduta pessoal e institucional. Agradecer que o reconhecimento das comunidades àqueles que as servem é o justo tributo a prestar aos que melhor assumem os valores e princípios de ação que lhe dão vida. Agraciar que o louvor e a gratidão devem poder exprimir-se por um sinal distintivo de apreço público e desejavelmente duradouro. Excelências, tudo quanto fica enunciado contempla sem favores nem condescendências o vivido e o feito por esta Academia. Soube atravessar regimes políticos, económicos e sociais bem diversos, para não dizer antinómicos. Soube compaginar essa sua virtualidade na ordem interna com a vivência de mundos tão diferentes quanto o bipolar, o monopolar quase incondicionado, o monopolar condicionado, a transição para o multipolar, de variados graus, com tropismos para o ainda monopolar reminiscente e o bipolar em esboço. Soube, nessa complexa e rica simbiose, acompanhar o fim do Império, a Revolução, o alvor democrático sob tutela revolucionária, a institucionalização, reformulação, estabilização e recente e indefinida reequação democrática, aliás, com traços, embora tenues, afins de processos vizinhos ou próximos. Soube conjugar trilhos com alianças e pertenças essenciais, do mundo falante do português à Europa, à Aliança Atlântica, a outras inserções ou projeções de matizada natureza, da parceria euro-africana ao universo latino-americano, ao contorno mediterrâneo, ao Oriente Próximo, Médio e Extremo. Soube congregar o melhor que havia no nosso pensamento sobre o mar, os oceanos, a Marinha, as Forças Armadas, Portugal, com contributos vindos de fora da Academia e de fora de Portugal. Soube teorizar sem nunca esquecer a história, nem nunca menosprezar a prática, a ação, o repto da realidade. Soube publicar e levar mais longe, a outros círculos cada vez mais vastos, o seu saber, o seu conhecimento,
o seu labor incessante. Soube ganhar personalidade própria e respeito por parte das demais academias, suas seniores, dentro e fora das nossas fronteiras físicas ou espirituais. Soube mesmo levar esse cruzamento a experiências de dupla ou aqui e ali de múltipla afiliação, fazendo circular ideias e factos e sua interpretação num clima de fraternal prossecução de causas comuns. Soube, numa palavra, institucionalizar-se, coisa bem rara numa pátria antiga e sábia, mas avessa a institucionalizações. Soube, desse modo, honrar a nossa Marinha e, nessa exata medida, honrar Portugal. Que mais se poderia sonhar como fruto de meio século de vida, de meio século de serviço a todos nós? Portugal evoca, louva e agracia com o título de membro honorário da Ordem Militar de Santiago de Espada. Assim, homenageando a excelência ao serviço da nossa vocação nacional, não exaurida nem exaurível pelo correr da história. A convergência entre culturas, civilizações e continentes, sempre através dos oceanos, sempre através do mar. Os mesmos oceanos, o mesmo mar, que nos fizeram e fazem grandes hoje, com um secretário-geral das Nações Unidas português, a determinante Conferência Mundial sobre os Oceanos em Portugal no próximo ano, e o oceano que nos rodeia a falar português no Atlântico Norte e esmagadoramente no Atlântico Sul. Os oceanos a dizerem-nos que só deixamos de ser grandes quando deixamos de acreditar em nós próprios, seduzidos pelo pessimismo fatalista que nos assalta em cada viragem do século. Não é esse o caso desta Academia. Aqui, a excelência que bem merece ser galardoada anda a par do acreditar em Portugal. Mal seria, aliás, se os herdeiros dos descobridores do mundo global há 500 anos não fossem hoje os corajosos criadores do mundo global do presente e do futuro. E são-no. Uma razão mais para Portugal vos evocar, vos louvar, vos agradecer, vos agraciar pela mão do Presidente da República em nome de todos os portugueses.